Então eu me sinto muito honrada em receber cada um de vocês. Eu vou dar só mais um minutinho, tá bom, gente? Para que a gente possa adentrar nessa live sobre esse assunto tão, eu posso dizer que é polêmico, mas é de grande importância. Ser discutido, porque às vezes a gente acredita que os limites eles começam apenas em saber dizer não, mas não. Limites eles começam de dentro para fora, dentro desse olhar que você tem para você mesmo. Os limites eles começam no autoconhecimento. Então, é muito importante você ter esse entendimento a respeito de limites. E hoje eu vou compartilhar com vocês um pouquinho desse entendimento, desse conhecimento, o que para mim vai ser um grande prazer. Se existe uma coisa que eu tenho descoberto constantemente a respeito de não somente ser terapeuta, que já é, eu creio que é um grande prêmio para a minha vida, mas também em ensinar as pessoas. Eu gosto de compartilhar aquilo que eu sei e aquilo que pode, de uma certa forma, contribuir para a melhora e para a boa vivência das pessoas. Então, sejam bem-vindas, cada uma dessas pessoas que estão entrando, sejam bem-vindos. Para mim, é de grande alegria, de grande prazer compartilhar com vocês esse conhecimento, tá bom? Vamos lá, eu vou dar início à live e ao assunto. O nosso assunto é sobre limites à base de um bom relacionamento, limites à base de relacionamento saudável. Relacionamento saudável, eu acredito que hoje em dia é algo muito delicado. E eu vou dizer para você que não é somente um relacionamento amoroso, não. Relacionamento saudável é aquele relacionamento que você começa com você. Eu posso dizer que quando você se conhece, você tem e desenvolve um relacionamento saudável com você. Esse é o grande X. Hoje eu estava no processo de um atendimento e a paciente falou, eu falei, você não tem dificuldade nenhuma em cuidar da sua estética, em cuidar da sua saúde na área profissional, em ir atrás de médico, nenhuma. E eu perguntei para ela, mas o quanto você gosta de você? E o limite, ele começa nesse ponto. O que é um limite dentro de um relacionamento? As pessoas, tem gente que fala assim, é só saber falar não. Eu ouvi vídeos onde as pessoas falam assim, é falar não sorrindo. Você pode fazer tal coisa? E a pessoa fala, não. Você poderia fazer tal coisa para mim? E a pessoa fala, não. Você pode buscar? Não. E o saber falar não sorrindo é uma das coisas que eu gosto de enfatizar. Que limites não é peitar a pessoa. Limites não é você confrontar a pessoa. Limites não é você desrespeitar alguém para dizer não. Não, eu não vou fazer. Às vezes a gente precisa ser mais incisivo. Mas o limite, muitas vezes, é você ter a sensibilidade de você se respeitar dentro dessa relação. Eu vou dar um exemplo para você. Você, por exemplo, a pessoa vira e fala assim, faz tal coisa para mim? E aí você fala assim, não, mas eu não posso. Nossa, mas como você é chata, por que você não pode? Você não tá fazendo nada. Olha o desrespeito. Ué, mas por que você não vai fazer? Você vai em tal lugar mesmo, por que você não pode ir também? E aí isso vai gerando um incômodo, vai gerando culpa, vai gerando um desconforto de alma e você acaba fazendo. Hoje eu expliquei para uma pessoa a respeito do limite raivoso. Muitas vezes as pessoas colocam o limite, mas com raiva, e é um grande engano. Por quê? Porque a gente fala assim, poxa, você sabe que eu tenho as coisas muito bem organizadas, com cronograma, e você vem me pedir isso em cima da hora? E a pessoa vai e faz. Ela faz na força do ódio, ela tem que mexer toda a agenda dela, mas ela acaba fazendo. O limite, ele começa com você. Ele começa você se respeitando. Ele começa você deixando muito claro para as pessoas que você não vai tolerar. Que você ama a pessoa, que você gosta da pessoa, mas você não vai tolerar. Só vou te dar uma pausa. Linda é você, minha querida Nai. Beijo e muito obrigada por você estar participando aqui comigo. Jordana também, seja bem-vinda.
Isadora, acho que eu já falei da Isa, mas eu gostaria de agradecer porque as pessoas estão entrando e eu não tenho como não agradecer. São pessoas que ganham espaço no meu coração constantemente. Mas vamos retomar? Vamos lá. Então, às vezes, a gente tem o mau hábito de acreditar que a gente está estabelecendo limite porque a gente é duro, porque a gente é incisivo. E muitas vezes a gente não é incisivo dessa forma porque a gente está estabelecendo limites. Beijo, viu? Também amo você, viu? A gente não consegue estabelecer limite porque às vezes a gente não se ama o suficiente. E é isso que eu quero que vocês comecem a entender hoje. A importância do limite. A gente consegue estabelecer limites sem raiva. A gente consegue estabelecer limites sorrindo. Não. A gente não consegue. A gente consegue estabelecer limites sem brigar e sem executar. Filha, bem-vinda também. Sem brigar e sem executar. Porque a gente briga, fica enfurecido porque a gente não queria executar ou fazer alguma coisa e a gente acaba executando. Uma coisa que eu quero que vocês entendam, limite, o primeiro fator do limite é o autorrespeito. O limite não é somente falar não, o limite é saber você se respeitar. É você saber que se você for fazer algo que você não gosta, você vai se sentir magoado. É você saber que se você for numa festa que você não quer ir, você vai se sentir desrespeitado. Limite é quando você tem a sua semana, ou melhor, a sua agenda do dia organizado e vem sempre um folgado ou até mesmo um chefe que vira e fala, você precisa fazer isso. Se você chegar até esse chefe de forma madura, e eu quero que vocês entendam que eu sei que é difícil, você chegar a esse chefe e perguntar assim, precisa ser feito hoje, existe a possibilidade de eu fazer um pouquinho mais tarde, o senhor entende que existem demandas que eu preciso entregar hoje para que eu possa fazer conversar. Uma coisa que eu gosto de deixar claro, adultos conversam como adultos. Ah, eu não vou falar tal coisa, eu não vou dizer tal coisa. Por quê? Porque a pessoa vai ficar chateada. Querido, chateado todo mundo fica um dia. Mas você precisa entender que o não, ou saber conversar como adulto, é necessário. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantos anos você tem? 15, 16, 17? Adolescente. Quantos anos você tem? 20, 21, 22? Ah, estamos entrando na vida adulta com força. Quantos anos você tem? 30. Quantos anos você tem? 28. Se você acha que você tem responsabilidades para executar coisas na vida, você tem responsabilidades, idade e é um adulto para ter conversas de adultos. Hoje em dia eu percebo que a maior dificuldade das pessoas estabelecer limites é porque nós somos adultos, mas não queremos ter conversas de adultos. Adultos precisam aprender a ter conversas de adultos quando a gente estabelece limite. Eu tenho aprendido grandiosamente com uma pessoa a estabelecer limite, com o meu marido. O meu marido, ele estabelece limite em amor, até o ponto que eu tiro ele do sério. Sim, eu tiro ele do sério. Por quê? Porque existem teimosias dentro de relacionamentos e essas teimosias nos levam a insistir e muitas vezes a desrespeitar as pessoas com as quais nós nos relacionamos. Isso serve para os pais, isso serve para os amigos, isso serve para todas as pessoas. E eu quero dar uma pausa. Meu amor, muito obrigado por você estar comigo nesse início de jornada. Meu marido acabou de entrar na live, gente. Então vamos lá. E é com ele que eu aprendi muito a respeitar. Porque eu, como toda boa mulher e como uma boa amiga, eu insisto muitas vezes em fazer coisas. Eu quero que seja daquele jeito, eu quero que seja daquele jeito. E quantas vezes eu não desrespeitei? Queridos, vocês têm que entender muitas vezes que uma boa amizade também é saber respeitar a pessoa e onde a pessoa não quer ir, ou o que a pessoa não quer fazer. Quem nunca foi aquele amigo que fala assim, ah, poxa, vamos, vai, e você acaba se enfiando em festas, em lugares que você não queria estar só para agradar essa pessoa. E aí você se desrespeita, e aí você se fere. Entenda, limites, ele começa de dentro para fora. E qual que é a importância desses limites? Todo bom relacionamento, seja de amizade, seja de trabalho, seja dentro de casa e principalmente nas relações familiares, ele precisa
e ele é de extrema importância. Porque por sermos familiares, por ser marido, mulher, mãe, filha, amigo, a gente acha, principalmente nas relações familiares, a gente realmente acha que tem o direito de forçar as pessoas a fazer aquilo que a gente deseja. Eu também sou mãe, gente, e como mãe, por eu já ter vivido e ter experimentado muitas coisas dessa vida, eu já tenho o entendimento muitas vezes do que é bom, do que não é, do que é certo, do que é errado. E aí eu imponho sobre a minha filha alguma coisa que possa feri-la. Eu imponho sobre o meu filho alguma coisa que possa feri-lo. E isso não é o adequado, gente. Não é, porque como pais nós temos que aprender a ouvir os nossos filhos e a entender que os nossos filhos, eles não são como a gente. A entender que os nossos filhos não são a gente. E a entender que eles têm que aprender muitas coisas na vida com a vivência. Porém, os nossos filhos também têm que entender que a experiência de uma boa vida evitaria que vocês quebrassem a cara. Tem um versículo na Bíblia que eu amo, que ele fala mais ou menos assim: converter o coração dos pais aos filhos e do coração dos filhos aos pais. A gente tem que entender que sim, como pais, nós temos coisas a aprender com os nossos filhos. E temos também que entender que os filhos têm muito a aprender com os nossos pais. E esse problema de limites, onde os pais acabam desrespeitando e entrando, e os filhos acabam desrespeitando e batendo de frente com os pais, os limites são feridos. E isso nas relações pais e filhos. E nas relações amorosas. Nas relações amorosas isso também acontece. Porque se você me ama, você vai fazer isso por mim. Se você realmente se importa comigo, você não vai me deixar fazer as coisas sozinha. Se você realmente se importa comigo, você vai cuidar de mim. Então existem tantas delicadezas dentro das relações que a gente não consegue perceber o quanto a gente fere o próximo, quanto a gente fere os nossos amados, os nossos queridos, quando a gente impõe as coisas. Impõe as coisas. Sim, gente, a live vai ficar gravado e daqui a pouquinho eu vou abrir para algumas perguntas, tá bom? Então vocês podem ficar tranquilas, vai ficar gravada no meu perfil, sim. O que envolve esses limites? E, gente, envolve o autorrespeito, e eu vou sempre direcionar para vocês, sempre direcionar, porque a vida não acontece fora, gente, a vida acontece dentro da gente. E se nós não estamos resolvidos, se a gente não gosta da gente o suficiente, a gente acaba de uma forma muito triste nos desrespeitando e automaticamente desrespeitando as pessoas. Tá? Então, o autorrespeito, a confiança, a importância do limite, porque o limite desenvolve não somente a autoconfiança, mas o limite também desenvolve a confiança dentro das relações, traz fluidez, traz transparência. Uma vez, eu fiz uma pergunta para o meu marido e eu virei para ele, eu perguntei para ele assim: amor, conta aqui para mim, qual a diferença da mulher com quem você está casada hoje e casado hoje com a mulher que você casou anos atrás? E o meu marido, ele tem um tempo para responder. Isso a gente tem que respeitar. Por quê? Porque isso é o limite dele. É o tempo de processar as coisas. E eu fiquei aguardando. A gente entrou na garagem, estacionou. E aí ele virou para mim e falou assim: você era uma incógnita. Quando ele virou para mim e falou: você era uma incógnita, a minha cabeça fez um bam. Por que eu era uma incógnita? Porque muitas vezes o que eu buscava dentro dessa relação com o meu marido era uma aceitação, era uma validação, era uma firmeza que eu não tinha comigo mesma. E o que isso quer dizer? Que eu não tinha a autoconfiança, eu não me conhecia, eu não me respeitava, eu não tinha muita autoestima e eu colocava sobre ele a responsabilidade de eu me sentir respeitada, de eu ter confiança e de muitas vezes ter autoestima. Então, entenda, queridos, que esse limite, ele envolve tudo isso. E aí, hoje ele fala: a nossa relação tá tão mais gostosa, tão mais tranquila, tão mais segura, que eu não trocaria você de hoje por nada.
Então é isso que eu quero que vocês entendam. Nós melhoramos com o decorrer do tempo, mas é muito importante você desenvolver um autorrespeito, uma autoestima, você desenvolver uma autopercepção para não colocar sobre o outro aquilo que é responsabilidade sua de ser trabalhado. E o limite, ele envolve isso. Quando nós não conseguimos, muitas vezes falar assim, amor, eu não quero ir nessa viagem, eu não estou afim, ou não quero ir visitar os seus familiares, e tanto de ida como de volta dentro da relação. E ele falar, tudo bem, então eu vou fazer tal coisa, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e depois eu volto e a gente continua assistindo o filme. Perfeito, amor. Se não existe maturidade, se não existe respeito, como é que essa relação vai fluir? Mas lembre-se, eu estou falando sobre limites, mas dentro de um relacionamento é fundamental acordos. Ai, Luciana, você quer dizer que às vezes eu vou fazer coisas que eu não quero fazer? É muito provável, porque dentro de um relacionamento saudável existem acordos. Então, hoje eu estou falando sobre limites, que é o respeito, mas que o autorrespeito, a confiança, ele começa de dentro para fora. Entendeu? Os acordos a gente pode falar outro dia, numa outra live, os acordos dentro do relacionamento. E também não é só de um relacionamento amoroso. Os acordos, eles também podem acontecer nas relações de amizade. Porque, por exemplo, se você tem uma festa marcada, se você tem um compromisso marcado com os amigos e de repente a vida acontece para todo mundo e você precisa cancelar isso, se o seu amigo não tiver a sensibilidade de entender, mesmo que ele fique chateado, se o seu amigo não tiver a sensibilidade de entender que de repente você vai precisar cancelar um compromisso, isso é muito difícil manter a relação. Porque o que acontece? Muitas vezes, quando você fala não, eu não vou, e você se respeita, você lida com o desconforto de ter cancelado e a outra pessoa tem que lidar com o desconforto de ter a situação cancelada. Isso é vida de adulto, é isso que eu gostaria que você entendesse. Limites, ele é pra gente adulto. Pra quem faz birra, pra quem é mimado, não serve limite. Limite é pra gente adulta. Entendeu? É isso que a gente tem que entender. Outro item que eu gostaria de compartilhar com vocês é a respeito de tipos de limites. Ai, Luciana, mas existe tipo de limite? Eu achei que era só falar não, eu achei que era só ter um posicionamento mais firme. Existe tipo de limites? Existe. Existem os limites físicos, existem os limites emocionais e atualmente existem os limites digitais. E todos esses limites, eles podem ser trabalhados com acordos. Todos esses limites, eles podem ser trabalhados dentro dos relacionamentos com acordos. Então, acordos são extremamente importantes também para que um relacionamento aconteça de forma boa e saudável. E os limites são fundamentais também para que esses acordos funcionem e para que a relação saudável também funcione. Vamos falar sobre os limites físicos. Os limites físicos, ele envolve espaço e a intimidade. Vamos lá, nas amizades. Se você tem aquela amiga que te cutuca, eu tenho o hábito de falar tocando as pessoas. E eu tenho uma pessoa com quem eu converso tocando e ela fica extremamente irritada. E quando eu vejo, ela tá me cutucando, para de me cutucar. E às vezes ela não mede a força. E aí eu falo, poxa, tadinha, ela não gosta, eu desrespeitei ela. E eu preciso me segurar todas as vezes que eu vou conversar com ela. Então, quando ela fala, para de me cutucar, eu falo, me perdoe, eu esqueci. Porque como eu sou expansiva, eu falo alto, tem pessoas que gostam que fale baixo e perguntam, por que você está gritando? Eu estou aqui do seu lado. Não se sinta ofendido quando alguém falar isso, querido. Porque é um limite dele. Relacionamento envolve limite e respeito. Assim como você precisa se respeitar, assim como você precisa trabalhar a sua autoestima, você precisa respeitar o limite do outro. Não se sinta ofendido. E muitas vezes um dos problemas das relações é porque quando você se posiciona, a pessoa se ofende e faz mimimi. Não se sinta ofendido. Limites é pra gente adulto. Limite é pra gente valente, corajoso. Limite é fundamental. Limite dentro de uma relação amorosa.
Amor, eu não quero que você faça isso. Querida, eu não quero que você toque aqui. Amor, eu não gosto quando você faz isso. Limites físicos. Espaço. Você quer ver um limite bem bobo, que eu acho que é fundamental a gente compartilhar, porque vocês começam a ter o entendimento. A bobagem, o limite bobo, ele é uma construção de uma base para um limite mais forte. Eu odeio que mexa nos meus travesseiros. Eu odeio. São meus travesseiros, é um limite, é uma mania, mas o meu marido, quando ele quer provocar, ele vai lá e ele mistura os travesseiros, mas incrível que pareça, eu sei quais são os meus travesseiros. E ele provoca porque nós estamos de bom humor, numa boa, tá brincando. Mas aí, às vezes, ele vai dormir antes de mim e pega um travesseiro meu. Pois bem, eu vou lá, acordo, pego os meus travesseiros, porque eu não durmo se não for com os meus travesseiros. E é um limite. E aí, ele se acomoda e fala, desculpa. Isso é importante para uma relação. Limites é espaço físico, é com roupa, com toalha, mas para que esses limites não firam uma relação, porque existem relacionamentos que se quebram por causa desses limites. A gente tem que sentar e fazer acordo. Amor, vamos fazer acordo. Você não quer pendurar as suas roupas? Você não quer? Então deixa elas amontoadas aí, eu cuido para você. Limite, negociação, acordo. Porém, se você assumir a responsabilidade, não reclame. Combinado, casais? Limite nas amizades. Amiga, eu tenho hora para dormir. Nossa, como você é velha. Sim, eu sou velha e gosto de dormir cedo. Respeitem os limites. Você gosta da balada. Eu gosto da bagunça. Entendeu? E uma das coisas que eu vou dar uma dica bem legal para um casamento. Uma das coisas que para um casamento as coisas precisam funcionar, por exemplo, eu vou numa festa que eu fui convidada. Eu e meu marido fomos convidados e nós vamos na festa. Eu vou para a festa e eu quero conversar com todo mundo, quero ver todo mundo. Meu marido é mais retraído, ele vai chegar na festa, vai sentar, ele vai apreciar a comida, ele vai apreciar uma boa conversa. E aí o que a gente faz? Ele vira e fala assim, eu já até sei, você vai sair andando por aí, eu vou acabar ficando na festa sentado na mesa sozinho. Casamento trabalhado, aonde eu aprendi a respeitar aquilo que eu gosto de fazer numa festa. E por eu estar casada, porque existe a minha individualidade, mas existe o casal, e eu respeitar a individualidade do meu marido e os limites dele, eu falei, não, amor, fica tranquilo. Nós vamos sentar, vamos comer junto, nós vamos conversar. E vai ter um momento que eu vou sair para conversar, mas você não vai ficar sozinho. E quando eu me toquei, eu amadureci e eu entendi, ele vira e fala assim, nossa, que delícia. Por quê? Porque nós vamos aproveitar a festa como casal, juntos. Ele acaba levantando, andando comigo, se divertindo, porque ele acaba se soltando, porque dentro dessa relação de acordos e de limites respeitados, a gente se sente seguro um do lado do outro. E fica gostoso. E na relação de amizade também. Vamos para uma festa, amiga? Vamos. Vamos para o culto, vamos para uma igreja, vamos para um evento, vamos, nós vamos. Aí a pessoa vai e larga você sozinha. Poxa, você me convidou e você vai me deixar sozinha? Então a gente precisa ter esse movimento de respeito com as pessoas com que a gente se relaciona. Entendeu? E eu quero dizer uma coisa assim. Quando a gente diz a verdade, lembre-se, a verdade é sua. Quando a gente chega para a pessoa e fala a verdade do jeito que ela quer, da forma que ela quer, e ela fala, mas eu estou só falando a verdade, você está sendo desrespeitoso. Porque se somos adultos, você pode falar essa verdade no momento certo, na hora certa e do jeito certo, e respeitando a pessoa que está na sua frente. Limites nas relações, limites nas conversas, limites em como a gente se comunica. Às vezes você expressa sua opinião, você fala a verdade e aquilo não é nem o sonho, nem o intuito da pessoa. Ela tem outros planejamentos, outras ideias. Respeitem os limites que as pessoas dão. E eu vou falar uma coisa bem clara. Adultos, deixem os seus limites em amor, muito claros. Respeite a pessoa que está à sua frente e estabeleça esse limite. Estabeleça esse limite em amor. Adultos, aprendam a conversar. Aprendam a trazer dentro dessa relação
com leveza. Não vão engolindo, engole, engole, engole. Aí de repente, pá, estoura, por que você não me respeita? Você não me ouve. Aí você perde a razão, você perde o time, você perde a chance de estabelecer um limite bem natural. Amor, eu já falei que eu não gosto disso. Eu já falei que eu não queria que você fizesse. Amor, eu já pedi tanto. Ai, Luciana, mas eu já pedi 20 vezes. Será que eu vou ter que pedir de novo? Dentro de um casamento assinado, abençoado por Deus, sim. Se você estiver disposto a estar dentro dessa relação, você precisa muitas vezes respeitar o seu limite. Eu não vou falar agora, porque se eu for falar agora eu vou estourar. Você fala para a pessoa, depois a gente conversa. Por favor, me respeita, respeita o meu tempo, daqui a pouco a gente conversa. E isso são acordos, isso é coisa que a gente vai desenvolvendo dentro das relações, ok? Os limites emocionais. Você só vai conseguir identificar os seus limites emocionais quando você começar a entender quem você é. Se você consegue identificar, se você tem a sua autoestima, você consegue, está trabalhada. Lembra que a autoestima a gente vai trabalhar a vida inteira. Mas se você tiver a sua autoestima trabalhada, se você tiver a sua autoestima e a sua autopercepção, você consegue perceber quando os seus limites emocionais estão sendo ultrapassados. E é isso que eu quero que vocês entendam. Os limites emocionais, eles só vão conseguir ser colocados de forma leve e de forma fluida se você tiver uma autopercepção gostosinha, vamos colocar assim, trabalhada, elaborada. Por qual motivo? Porque, por exemplo, eu vou falar uma coisa que eu não sei se... Bom, eu vou falar uma coisa porque a gente está numa live, vocês entraram, então eu vou falar tudo o que eu tenho em mente. Uma pessoa emocionalmente trabalhada, ela não vai fazer nada só para ser aceita. Ela não vai fazer nada só para se sentir amada. Uma pessoa com autoestima trabalhada, ela vai falar o não, que é fundamental para o limite, em amor. E ela vai lidar com o desconforto que muitas vezes o estabelecer do limite, ele traz. E ele não vai se sentir culpada. Ela pode se sentir incomodada. Mas às vezes a gente entra nas relações, seja de amizade, seja amorosa, seja e familiar principalmente, para se sentir aceito. Porque existe algo na sua história aonde tem sentimentos de rejeição, abandono, negligência, traição. E eu quero que vocês entendam que a traição não é só amorosa. Amizades, traição dentro dos trabalhos. E são sentimentos base. São sentimentos que arrebentam a estrutura emocional nossa. São sentimentos que nos deixam com medo de estabelecer limite. E o limite, muitas vezes, ele vem acompanhado da culpa. E a culpa, eu já falei num dos meus vídeos, ela é uma traça que corrói a nossa alma silenciosamente. Pessoas aprisionadas na culpa não conseguem estabelecer limites. Elas esquecem quem elas são. Pessoas aprisionadas na necessidade de aceitação, elas não conhecem o limite porque elas vão fazer tudo aquilo para ser aceita. Inclusive, querido, coisas que elas jamais gostariam de fazer, elas acabam fazendo só para se sentir aceita e não conseguem estabelecer limite. Entende como estabelecer limite vai muito além do que um simples não? O estabelecer limite vai em se respeitar. Gente, teve um período na minha vida em que, quando eu me mudei para Campinas, eu não era tão terapeutizada, eu não era pós-graduanda em psicanálise, eu não era terapeuta e eu também, por muitos anos, eu me vi perdida emocionalmente. E uma coisa que vocês precisam entender é que uma autoestima baixa te coloca em situações extremamente desagradáveis. E uma autoestima baixa não tem a ver só com a parte externa, não, é fundamental a parte interna. E se a gente não gosta da gente, a gente vai se enfiar em buracos. Entenda isso. Se a gente não gosta da gente, a gente vai se colocar em buracos. Para se sentir aceita, para se sentir amada, para se sentir parte de algo. E isso serve para amizades. Quantas vezes você sentou numa roda de amigos e acabou fazendo fofocas e você não gostava? Acabou falando ou fazendo algum comentário de alguém e você virou e falou, puxa, ficou mal depois. Quantas vezes numa roda de amigos você fez algo, agiu de forma inadequada, fez algo que você não queria, por quê? Porque você queria fazer parte daquilo.
E aquilo te corrói ou aquilo te consome e muitas vezes aquilo vira um hábito ruim, tenebroso. Por quê? Porque eu quero fazer parte desse pessoal. Então, eu vou desrespeitar os meus limites para eu me sentir aceita. Eu poderia passar horas falando a respeito dessas faltas de limite emocionais, daquilo que te move, quais são as necessidades que te movem e que te impedem de estabelecer limite, aonde na sua história de vida você se perdeu, que você em algum momento você briga com as pessoas porque elas fazem você fazer coisas que você não queria, mas você acaba fazendo. E você sempre vai fazer porque as pessoas, elas sabem que vocês fazem. Não sei se vocês me acompanharam. Vocês brigam com as pessoas que vocês amam porque elas te obrigam de uma forma muito sutil a fazer coisas que você não gostaria de fazer. Mas você faz porque você não sabe falar não. Porque se você falar não, você vai se sentir culpada. Muitas vezes você cresce com aquele rótulo. Pede para fulana, porque ela pede para fulana, porque ela vai te ajudar. E aí você vai lá, aí você fala, fulana faz tal coisa para mim. E aí você vira e fala assim, cara, mas eu não queria fazer, eu não posso fazer. E aí você pega o seu dia, estraçalha a sua organização só para você fazer aquilo para aquela pessoa. E aí você fala, caramba, que ódio, que ódio. E aí você fica com ódio de quem? Da pessoa? Não com ódio de você, porque você cedeu. E fica com ódio da pessoa, porque a pessoa não te respeitou. E aí isso vira um ciclo doentio dentro das relações, principalmente de amizades, porque existem aqueles amigos que pedem com jeitinho. Ai, se eu pedir com jeitinho, a fulana vai fazer. Querido, entenda, isso sim é parcialmente ou totalmente uma manipulação, porque quando você induz uma pessoa a fazer aquilo que ela não quer fazer, quando você pede com jeitinho, você está manipulando. E quem são os reis das manipulações, gente? Os pais. Ai, eu também sou mãe, eu também sou pai, eu também sou mãe. O pai é o meu marido, perdão. Mas eu também sou mãe. E eu sei quando a gente pode fazer alguma coisa para manipular. Isso é desrespeitoso. Aí eu pergunto, quantas vezes você foi manipulado pelos seus pais de forma desrespeitosa a fazer aquilo que vocês não queriam, somente porque os pais estão te obrigando e desrespeitando os limites? E aí eu volto a dizer, gente, adulto conversa como adulto. E alguns jovens, eles são muito claros. Mãe, eu não quero fazer. Pai, eu não quero fazer. E aí os pais viram e falam, mas você tem a obrigação, porque eu sou sua mãe. Você tem a obrigação, porque eu dei a minha vida a você. Eu dei tudo por você. Gente... Relações de pais e mães envolvem respeito, envolve responsabilidade e compromisso. Jamais envolve obrigatoriedade. Relações de pais e filhos. Ousaria em dizer que relações de marido e mulher também. Relações de pais e filhos, relações de marido e mulher, relacionamentos não envolve obrigatoriedade, envolve respeito, comprometimento e compromisso. Gravou isso? Relações de parentes, então coloca assim, relações parentais e relações amorosas não envolve obrigatoriedade, envolve respeito e compromisso. É isso que eu quero que vocês entendam. Relacionamento aonde traz um limite muito bem colocado e em amor envolve respeito, comprometimento e parceria. Oi, Kézia, minha amiga, minha parceira, que sempre me respeitou, sempre respeitou os meus limites. Gente, é uma amizade de longa data e é isso que eu quero que vocês entendam. Amizades que envolvem limites, respeito, parceria, são amizades de longa data e eu trago as minhas até hoje. Te amo, amiga. Entenderam? Não envolve obrigações. Nós não temos uma obrigação, nós temos uma amizade. Nós não temos uma obrigação, nós temos limite, parceria e respeito. E é isso. E relações de amizade familiar envolve isso, entendeu? Vamos continuar.
Eu insisti porque isso é pesado e eu quero que vocês entendam. Cada assunto que eu cada assunto que eu trago aqui, eles possuem muitas outras ramificações que daria para muitas outras lives. Mas hoje eu quero falar só especificamente sobre limite, ok? Vamos lá. Quais são os limites nas áreas das redes digitais? Outro tipo de limite nas redes digitais. Então, o que eu quero que vocês entendam? Nas redes digitais, quando eu comecei o meu relacionamento com meu marido, não existia rede digital. Então, muitas vezes, para mim, é complexo. Mas eu tenho aprendido. E uma das coisas que é fundamental, limites nas redes digitais, são acordos. Tudo aquilo que envolve desrespeito para o teu parceiro, desrespeito para os teus pais, desrespeito... Gente, limite. Limite. Vamos sentar e vamos fazer acordo. Eu acho que as redes digitais pesam muito mais... Eu sei, tá faltando muita gente nessa live, gente. Mas tá tudo bem, vai ficar gravado, tá bom? Vai ficar gravado, isso é importante. Então, e aí você pega e direciona para essa pessoa. E aí a próxima live que a gente tiver, pronto, a pessoa vai estar aí. Super legal, né? Então vamos lá. Nas redes digitais, eu creio que esse tipo de limite é fundamentalmente para casais. Namorados, noivos e marido e mulher. Para casais. Gente, sentem e façam acordo. Ah, mas existe privacidade. Para quem é casado, não existe privacidade. Gente, entendam, redes sociais é sem limite para casais, tá? Ai, como assim, Luciana? Não tem limite. Meu marido tem acesso ao meu celular e eu tenho acesso ao celular dele. Observação, quando é um celular de trabalho, a gente tem que ter um cuidado com isso. Tá bom? Aí eu daria outra live, gente. Já tô com a minha cabeça fervilhando. Daria outra live. Por qual motivo? Porque a gente focaria especificamente para a área de digital e para a área de relacionamento. Porque a gente precisa sentar e fazer acordos com cada um. O que dá para um, o que dá para outro. Aonde pode um, aonde pode outro. Privacidade, gente, é dentro do banheiro, é dentro de um trocador de roupa. Redes sociais a gente tem que tomar muito cuidado, porque esse mundo virtual é terra sem lei, é terra de ninguém. E existe um desrespeito absurdo nessa rede digital. Então, a gente precisa aprender a estabelecer limite dentro das redes digitais também. E para relacionamento a gente precisa estabelecer acordos. Gente, toda vez que eu olho aqui para o lado, é a minha equipe que me auxilia. Então, eles vão me mandando alguns sinais de tempo e tudo. Então, vamos continuar aqui no foco. Então, rede digital é um negócio que a gente precisa sentar e conversar muito a respeito. Mas privacidade, gente, é muito delicado. Para casal de namorado que tá noivo e pretende casar, essa privacidade, ela não existe. Porque o que é que a pessoa com quem você vai casar, não pode ver? Gente, casamento é uma relação. Existe eu, existe você, existe o meu marido, mas nós vamos nos tornar uma só carne. Então, se existe algo na minha vida que o meu marido não pode saber, isso é muito delicado. Se existe algo na vida do meu marido que ele não pode saber, que eu não posso saber, gente, acordos. A gente precisa sentar e fazer acordos, certo? Então, a gente precisa ter esse entendimento. Esse mundo digital, ele, por ser uma terra sem lei, e se você está numa relação onde não existe essa liberdade, essa fluidez entre você e o seu parceiro, alguma coisa está errada. A gente precisa sentar para conversar. Assunto sério, tá bom? Vamos lá. Como é que a gente estabelece limite? Só falando não, gritando, batendo de frente? Não, eu sou daquelas que limites a gente estabelece em amor. A gente vai aprendendo a desenvolver e estabelecer esses limites à medida que a gente vai ficando de bem com a gente. A gente vai conseguindo estabelecer esses limites à medida que a gente vai aprendendo a se respeitar, a se conhecer, a gostar da gente. Então, conforme você vai fazendo um processo de reconciliação de você com a sua história, de você com você mesmo, você vai aprendendo a desenvolver, fazer limites, estabelecer limites. A gente, com um autoconhecimento, com um alto valor, a gente aprende a estabelecer limites.
Gente, uma coisa que eu estava conversando com um paciente hoje, eu virei e falei, sabe que interessante? Toda vez que eu vejo uma lagarta andando no meu prédio, eu fico muito feliz. E aí, toda vez que eu vejo uma lagarta morta, eu fico muito triste. Por quê? Quando eu vejo uma lagarta andando, é porque ela está procurando um cantinho, ela já saiu da planta, ela está indo procurar um cantinho para entrar no casulinho dela e se desenvolver para uma nova fase da vida dela. E toda vez que eu vejo uma lagarta morta, eu vejo um processo interrompido, eu vejo um processo que se perdeu. Toda vez que eu vejo uma lagarta morta, eu vejo um processo que se perdeu. E aí eu olho e falo assim, é lamentável. Porque lagarta, casulo, é um processo interno, é de você para com você mesmo. É um processo de autoconhecimento. É um processo onde você olha para a sua história. E eu sei que muitas vezes é muito dolorido a gente olhar para a nossa própria história. Eu sei que é muito dolorido você lidar com os seus traumas, você lidar com a sua história familiar, você lidar com quem você era, com quem você gostaria de ser. E muitas vezes você não tem a força interna necessária para você desenvolver isso. E aí o que acontece? O que acontece? Uma lagarta morta é um processo interrompido. Para você aprender a estabelecer limite, você tem que aprender a não viver pelas suas faltas e nem pela sua necessidade. Você tem que aprender a olhar para você e a se reconciliar com a sua história. E eu sei que essa parte é um processo muito doído, muito difícil e muito delicado. Precisa de muita coragem. Por isso que eu falo, quem faz terapia, não desiste, não interrompe o processo, são pessoas corajosas. Eu amo pessoas corajosas. Eu amo as pessoas que passaram aqui comigo. Amo, de verdade. Tá bom? O autoconhecimento para você aprender tem a ver com valores. Aprender a estabelecer limites. Gente, eu poderia dizer que se eu fosse olhar para minha história de vida, eu fui aprendendo a estabelecer limites e aprender a perceber o meu alto valor dos meus 35 anos. Gente, o pessoal tá me falando que falta 15 minutos. Lá vou eu correr. Os meus 35 anos pra frente. Foi quando eu comecei a me perceber mesmo e perceber o quão valorosa eu era e não para os outros, querido. Eu aprendi que eu sou valorosa para mim. E isso é muito importante. Entenda que o seu valor excede a entendimentos. Muitos aqui sabem que eu sou cristã, então eu gostaria de ressaltar. O valor que você possui é valor de morte, morte de cruz. Não se desrespeite em momento nenhum, não negligencie o amor que foi derramado sobre a sua vida. Entenda, você é extremamente valorosa e extremamente valoroso. Não esqueça disso, nunca, nunca. Então, se você perceber que alguém está te tratando com desrespeito, lembre que um amor que foi derramado sobre a sua vida não permite uma negligência. Quem me dera, né? 4 horas de live. Ficaria rouca, louca, mas eu amaria. Pode me chamar para palestra, viu, gente? Convida que eu tô indo. Chama, contrata. Luciana Falcão, psicanalista, palestrante. Teria o maior prazer em ensinar vocês, viu, gente? Não esquece disso, não. Vamos lá. Como a gente estabelece limite? Falando. Não é só com cara feia. A gente estabelece limite assim. Não, a gente estabelece limite falando. Não gostei, mas você precisa ter o bom senso de falar na hora certa, do jeito certo, no momento certo e na tonalidade certa. Ai, Luciana, dentro do seu casamento já aconteceu isso? Já. Já teve uma vez que eu passei uma semana digerindo, mas eu não desrespeitei o meu marido. Eu fui falando com ele educadamente durante toda uma semana, no momento certo em que eu digeri, trabalhei isso no meu coração, muitas vezes orei a respeito da forma como eu estava me sentindo. Eu cheguei pro meu marido e falei, olha, aconteceu uma situação, não gostei, eu me senti assim, eu falei do meu sentimento. Ele me ouviu, me pediu perdão, abraçou, a gente chorou junto e vida seguiu e seguiu muito bem, viu, gente? O perdão é fundamental para pessoas também que querem estabelecer limite, porque muitas vezes você fala, eu não gostei, a pessoa, e você vira e a pessoa fala assim, nossa, me perdoa. Não, eu te perdoo, tá tudo bem.
mas eu quero que você entenda até onde eu consigo ir. E aí a pessoa pode virar para você e falar assim: nossa, eu não sabia que você tinha se sentido assim. Me perdoa. Olha que legal, uma comunicação fluida, leve. Adultos têm conversa de adultos. Agora a gente acaba não falando porque, porque eu já sei a resposta. Não, nunca anule a possibilidade ou a chance de alguém te dar uma resposta só porque você acha. Eu sei o que ele vai responder. Não, você não sabe, você não tá dentro daquela pessoa. Luciana, mas não vai adiantar eu falar, porque ela vai agir assim, assim. Não, mesmo que ela haja desse jeito, fale. Mesmo que ela bloqueie, mesmo que ela... Fale. Pelo amor de Deus, fale. Porque quando você vira e fala assim, eu não vou falar porque a pessoa vai reagir desse jeito, você está anulando a possibilidade daquela pessoa também melhorar na vida. Então fale, pelo amor de Deus. Tenha conversa de adultos. Luciana, mas eu vou falar, é tão óbvio, será que ela não percebeu a minha cara? Não percebeu o meu jeito? Gente, outro lema, além de limites, acordos, existem lemas que eu carrego. Outro lema: o óbvio precisa ser dito. Quem fez curso de noivos comigo sabe o meu lema. O óbvio precisa ser dito. Luciana, mas é óbvio para você. Fale para ele que você não gostou. Fale para sua amiga que você se entristeceu. Fale para sua amiga que ela te magoou, que ela te desrespeitou, que você se sentiu desrespeitado. Fale para as pessoas no seu trabalho, cara, eu não vou até aí. Estabelece limite. Luciana, como a gente vai agradar uma pessoa perfeita? O que é a perfeição? Não existem perfeitos. Outra live, não existem perfeitos. E para você estabelecer limites, se respeite sempre. Existem muitos desafios para estabelecer limites, porque junto com os limites vem os conflitos. Juntos com os limites, a gente tem medo de perder pessoas. Existem muitos desafios para a gente conseguir estabelecer limites, certo? Pois bem, a gente tem alguns minutinhos, porque o pessoal, 10 minutinhos. Então vamos lá, 5 minutinhos. Eu gostaria de uma pergunta. Uma pergunta ou duas. Quem tem perguntas a respeito de limites dentro das relações? Quem tem perguntas? Que orientação maravilhosa. Eu travo, não consigo falar, mas pelo amor de Deus, fale. A gente precisa falar. Porque se a gente não verbalizar aquilo que a gente tem na nossa alma, a gente vai adoecer. Você quer ver existe um versículo bíblico que eu amo parafrasear. Davi falava: enquanto calei os meus pecados, adoeceram-se os meus ossos. E eu parafrasei da seguinte forma: enquanto calei a minha alma, eu adoeci. Adoeceram-se os meus ossos. Quando a gente não verbaliza, a gente adoece. Fale em amor, treine, mas você precisa verbalizar aquilo que você sente. Se você se sentiu desrespeitada, você precisa se respeitar. E quando você fala em amor, você se respeita e ensina a outra pessoa a respeitar. Se tivesse dado limites no meu trabalho, eu não teria burnout. Provavelmente. Muito provavelmente. Porque o limite, a falta de limite começa com um desrespeito com você. Uma coisa que a gente precisa ter esse entendimento, gente, é que quando a gente se cala porque não quer chatear os outros, a gente está se desrespeitando. A gente está ferindo a nossa alma. Quando a gente não olha pra gente, e muitas vezes não foi uma pergunta, foi uma afirmação de respeitar a fala. Teve uma pergunta lá em cima. Qual foi a pergunta, Grazi? Vamos ver. E outra coisa, gente, o pessoal da minha equipe tá falando que vocês podem mandar também as perguntas no direct. Eu vou ter o maior prazer em responder. A cada minutinho que eu tiver, eu vejo a pergunta, eu mando o áudio. Gente, limites é um assunto que abrange tantas coisas. Limite é um assunto que a gente precisa e pode se aprofundar, porque o limite, ele traz um auto-olhar muito grande. E se mesmo após falar ou perguntar sobre algum problema, somos confrontados com uma reação
de indiferença, porque na verdade a parte mais difícil de estabelecer limite é você aprender a lidar com esse incômodo que o limite traz, com o seu incômodo e com o incômodo da pessoa. Mas aí quando você cede, deixa, vai, conforme você vai cedendo, você acaba, a pessoa acaba ganhando, entendeu? Porque as pessoas que manipulam, elas punem a gente quando a gente estabelece limite. Então, você precisa ter um fortalecimento da sua identidade, de quem você é, do seu valor, da sua autoestima, para que quando a pessoa vier com a indiferença, você respira fundo, digere o negócio, mas prossegue, não cede. Quando a gente estabelece limites, principalmente com os familiares nos punem. Quando a gente estabelece limites com os familiares, você não pode abaixar a guarda em hipótese alguma. Porque quando o inconsciente familiar perceber que você abaixou a guarda, eles vão invadir você de novo. É mais fácil a gente impor limites para nós mesmos do que para com os outros? Não, porque muitas vezes você é movido pela necessidade de ser aceito, de ser acolhido, de ser amparado, de ser amado. Quando eu falo as necessidades que nos movem, são as necessidades também que atrapalham a gente de estabelecer esses limites. Gente, vamos colocar mais temas para live, né? Vamos lá. Se o caso fizer um acordo de não ter acesso ao celular do outro, não é saudável para o relacionamento? A gente pode dizer que sim, mas o que é que existe nesse celular que ele não possa ver? O que existe no celular dele que você também não possa ver? Para pensar nisso. Para pensar nisso. Ai, gente, eles me mostraram 4 minutos. Se de repente a live acabar, gente, e apagar assim, eu quero já dizer a vocês que eu tô muito feliz com essa minha primeira live, tô muito feliz com a participação das pessoas, eu tô muito feliz com a interação que vocês tiveram comigo. Eu sou muito grata. Muito grata pela participação, muito grata pelo carinho, muito grata pelo olhar de vocês. Entendam que toda vez que eu faço vídeo, toda vez que eu trago uma mensagem, toda vez que eu trago algo para vocês, eu tenho prazer, porque o meu maior prazer como profissional é que vocês melhorem, que a vida de vocês melhorem, que vocês cresçam e que vocês espalhem essa corrente do bem. De cara, eu aprendi sobre limites, então eu quero te ajudar, você precisa se respeitar. E eu quero que vocês entendam que todo o processo inicia dentro do casulo, é dentro de vocês. Todo o processo inicia dentro de vocês. Vocês precisam aprender a olhar para vocês sem medo, serem corajosos, olhar para a história de vocês, lidarem com as pessoas que habitam em você. Dentro de mim existia uma Luciana de 6 anos, uma Luciana de 10, uma Luciana de 12. Somos sim fragmentados. E essa Luciana foi sendo acolhida na medida do meu processo.